Nestes últimos anos, o mundo tem passado de uma crise abaladora a outra. Uns dizem que estamos no limiar de um admirável mundo novo, enquanto outros advertem que a humanidade oscila agora à beira de uma catástrofe sem precedentes e do caos total. Ler o jornal hoje em dia não é a maneira mais animadora de se começar o dia. Os problemas mundiais ficam cada vez mais desesperadores e insuperáveis. A pergunta que atormenta todo ser humano consciente é: o que nos espera adiante? Será que algum mortal já conseguiu transcender a barreira do tempo e ver o futuro? No decorrer da história, muitos declararam ter tais poderes, e alguns, como Nostradamus, as meninas de Fátima, Edgar Cayce e Jean Dixon, são conhecidos por terem predito diversos acontecimentos. E o cenário mundial agora está sendo montado para o cumprimento de uma visão alucinante que muitos desses videntes tinham em comum. Um acontecimento tão cataclísmico que transformará esse mundo para sempre. O derradeiro Apocalipse, o Armagedon. Mas se você quer mesmo saber o futuro, o que vai acontecer, por quê e até mesmo quando, então precisa tomar conhecimento das milhares de profecias registradas neste livro, a Bíblia. A precisão de suas profecias tem sido provada no decorrer da história. Portanto, não há dúvida de que as centenas de profecias sobre os últimos dias do nosso planeta também serão cumpridas, exatamente como as que já se cumpriram no passado. A única pergunta é: quando? Será no futuro longínquo? Então, não precisaríamos nos preocupar tanto com essas coisas? Ou será que estamos agora no limiar desses acontecimentos grandiosos, finais e progressivos que todos os profetas da Bíblia, inclusive Jesus, mencionaram? 2000 anos atrás, os discípulos de Jesus procuraram a resposta para essa mesma pergunta. Eles lhe perguntaram: Mestre, diga-nos quando será o sinal da sua vinda e do fim do mundo. Vamos dar uma olhada nos sinais do fim que o próprio Jesus nos avisou para observar. Sinais que, segundo ele, viriam logo antes da sua segunda vinda e do fim do mundo conhecido. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Em nenhum período da história se testemunhou o aumento de guerras como ocorreu no século XX. A Cruz Vermelha estima que mais de 100 milhões de pessoas já foram mortas em guerras desde a virada do século. Até 1914, nunca houvera uma guerra total, mas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, ela atingiu proporções globais. Desde a Segunda Grande Guerra, a guerra que diziam garantiria ao mundo a democracia, já houve numerosas guerras de grande porte e centenas de insurreições e revoluções. Passa de 23 milhões o número de mortos desde o final da Segunda Grande Guerra. Novembro de 89. A queda do Muro de Berlim simboliza o fim da Guerra Fria entre as superpotências. Mas em vez da paz que era esperada, guerras e rumores de guerras têm assolado o nosso planeta.
Em 1993, foram travadas 29 guerras de maior porte, um recorde. Nação se levantará contra nação e reino contra reino poderia se traduzir mais como etnia contra etnia. Uma profecia horrendamente cumprida na ex-Yugoslávia, em Ruanda e em outros locais atribulados no globo. As guerras e rumores de guerras não só têm aumentado, mas também os horrores oriundos da guerra. Tornamo-nos indiferentes às notícias que relatam atrocidades e torturas, estupros em massa e homicídios, que demonstram o terrível estado de selvageria a que o homem moderno ainda pode chegar quando não se encontra sob o controle de Deus. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes. O ex-presidente americano General Eisenhower definiu de forma simples o verdadeiro custo da guerra. Toda arma fabricada, todo míssil e foguete lançado é, num certo sentido, um crime contra os que passam fome e não são alimentados, contra os que sentem frio e não são agasalhados. Só a guerra no Golfo custou aos aliados $500 bilhão por dia, ou seja, mais ou menos 350 milhões por minuto. Um caça custa por volta de $25 milhões. Um míssil Tomahawk, mais ou menos $1.300.000. Um míssil ar para ar, $800 mil cada. Granadas de tanques vão de $2.000 a $36 mil cada. Traduzido em gastos cotidianos, pelo preço de apenas este míssil, uma escola cheia de crianças famintas poderia alimentá-las com uma refeição todos os dias, por 5 anos. Durante a década de 90, mais de 100 milhões de crianças morrerão de doenças e de inanição. Essas mortes poderiam ser evitadas pelo custo de 10 caças stealth, ou com a quantia que o mundo gasta no seu aparato militar em 2 dias. A Organização Mundial de Saúde estima que 1/3 da população do mundo é bem alimentada, 1/3 é subnutrida e 1/3 passa fome. Desde que você começou a assistir este programa, pelo menos 200 pessoas já morreram de fome e mais de 4 milhões morrerão ainda este ano. No entanto, o mundo tem condições de produzir alimento suficiente para sua crescente população. Algumas fomes são causadas por secas e outras catástrofes naturais, mas essas crianças provavelmente estão morrendo de inanição por causa da crueldade do homem com o seu semelhante. Guerras e embargos, corrupção nos governos e opressão econômica, como a dívida colossal de muitos países em desenvolvimento, com os credores internacionais que lhes ofereceram empréstimos imensos e agora mantêm as nações devedoras em escravidão econômica, cobrando taxas de juros exorbitantes para o pobre ficar cada vez mais pobre e os credores ricos cada vez mais ricos. Enquanto estas crianças morrem de fome, nações ricas do Ocidente queimam milhões de toneladas de alimentos por ano para manter os preços altos. As fomes geralmente são resultado da corrupção e ganância do homem e por sua falta de interesse